E aí, galera? Tranquilos? Prontinhos para falar sobre pteridófitas hoje? Pois é, continuamos com as plantinhas, galera. Hoje, falando sobre samambaias, cavalinhas, xaxins, entre outras plantas mais. Digamos que é um passo evolutivo das briófitas que a gente traz hoje. Moçada, se inscrevam no nosso Instagram, é seguir, né? Mas se inscrevam, se sigam, ative notificação, faz tudo. Vem com a gente, velho. Vem com a gente que é sucesso. Pronto. Moçada, eu sou o professor Charles, professor de Biologia do canal Escola Online. Hoje as pteridófitas são as nossas estrelas. Mas vamos ver, quem é esse trem, Charles? O que é esse troço? Ah, esse trem é um negócio bonito. Vocês curtem plantas? Eu amo plantas, adoro, amo de paixão. Olha aí que troço bonito. São as samambaias. Samambaia chorona, samambaia havaiana. Tem lindas samambaias. Geralmente as pessoas colocam em vasos, né? E elas ficam com as folhas assim para baixo, pendendo para baixo, maravilhosas. Mas não são as únicas, não. Não é só samambaia que tem de pteridófita. Olha isso aí. Já viram? Muito usado também para ornamentação. O pessoal põe para enfeitar. Que planta é essa? Sabe o nome? Essas são as avencas, ok? Ou simplesmente uma avenca. Mas não são as únicas mais populares, não. Temos outras populares também. Essa é menos, mas é bem legal. Tem gente que gosta de tomar chá disso aí. Cavalinha, já ouviram falar? Olha aí. E uma outra que eu acho muito bonita, nesse momento que vem as piadinhas. Olha aí. Chifre de veado. Aí, ó. Essa é a planta chamada chifre de veado. O Galvão ou o Matheus fariam uma piadinha nesse momento, né? Mas é a imaturidade, né, gente? Chifre de veado. Planta linda, linda. Olha lá. Não parece realmente o chifre de um cervo? Veados são animais da família dos cervídeos, vulgarmente chamados veados. Beleza? E essa aqui? Essa aqui tem uma história triste. Triste por quê, Charles? É o seguinte. Essa planta aí, ela tem um caule bem fibroso. É uma planta, pessoal, que pode chegar a ter porte arbóreo. O problema é deixar que ela chegue, né? Mas ela tem condições disso. Por que deixar que ela chegue? Já viram falar desse vaso orgânico aí? Muitos estudantes nunca ouviram falar da planta, mas ouviram falar do vaso. O vaso se chama xaxim também. Um dos nomes vulgares desse vaso é xaxim. Esse vaso, tá vendo? Olha pro vaso, com bastante carinho. Você consegue ver que tem um monte de pedaço de fibra de plantas? Fibras dessa planta são utilizadas para fazer esse vaso. Foram, porque essa planta está muito escassa. Mas durante um bom tempo eles predavam a planta. Predavam. Hoje, isso é um crime, tá, pessoal? Continua a ser um crime. Mas hoje existe uma saída que é louvável, linda, inteligente, que é fazer vasos desse aí, ó. Mas não mais com a planta chamada xaxim. Outro nome dela é samambaiuçu, tá? Até coloquei ali, mas esqueci de ressaltar. Não mais com ela, mas fazer com a fibra do coco. Você imaginou a quantidade de coco que as pessoas consomem em épocas de verão em regiões praianas? A quantidade de lixo que iria para o aterro sanitário não vai? E o mais legal, dá dignidade às pessoas que se, digamos, organizam em cooperativas que vão fazer o beneficiamento e produzir esse vaso e ganhar grana de uma forma mais, digamos, fácil. E melhor ainda, ajudando o meio ambiente. Quando o humano pensa em prol do humano, galera, tudo sai muito bem. Mas, às vezes, a gente é o lobo, né? O lobo. O homem é o lobo do homem, às vezes. Olha, degradar uma planta dessa, por quê? Mas fazer o quê? É o que aconteceu. Moçada, quando a gente olha para uma pteridófita, como a samambaia, por exemplo, é legal a gente saber um pouco sobre a morfologia dela. Então aqui, ó, sigam, por favor, a seta. Raiz, nada normal, tudo normal, nada demais. A raiz serve para fixar a planta e absorver água e sais minerais. Depois você tem um caule, rizoma. O caule rizoma é um caule subterrâneo e horizontal. O caule rizoma mais famoso é o caule da bananeira. Bananeira é uma planta que você só vê folhas acima do solo, não é um caule. O caule dela está abaixo do solo. Show? Olha aqui. Aqui você vê folhas que ainda vão desenrolar. São as folhas jovens. Elas ficam enroladinhas mesmo. É o chamado báculo. Beleza? Uma folha qualquer. E aqui eu já dou link para o que eu quero. Você já deve ter visto folha de samambaia com os pontinhos escuros. Hã? Nunca?
Então eu vou trazer para você no slide à frente. Folhas com um monte de pontinhos escuros, como você está vendo nesse desenho aí. Beleza? Mas tem uma outra informação que já surgiu aí nesse slide. A partir dessas plantas, o esporófito passa a ser dominante. Briófitas era gametófito dominante, esporófito transitório. A partir das pteridófitas, todas elas, esporófito dominante, gametófito transitório. Então isso é uma regra agora. Bacana? Além disso, essas plantas também vão ter vasos condutores de seiva. Essas são as primeiras plantas vasculares, também chamadas de traqueófitas, vasculares, xilema e floema. Entendido, meus amigos? Então vamos lá. Então olha só, eu prometi, tá aí. Soros, presentes nas folhas, são conjuntos esporantes. Você fala, não entendi nada. Então eu vou lembrar você. Você já viu, né? Você falou que não, mas olha aí. Olha os pontinhos pretos. Mas vamos olhar um outro? Vamos nesse aqui. Isso é uma coisa que você vê a olho nu, uma distância bem considerável. Algumas pessoas acham que é semente. Não é, tá? De forma nenhuma, não tem semente. Semente é só no outro grupo, na gema e nas pernas. Então olha só, vamos ampliar isso. Vamos ver dentro dele. O que é o soro? O soro é uma reunião de vários esporângios. Não entendi, Charles, não fica olhando para a imagem. Isso tudo aqui é um soro, tudo. Eu cortei ele e ampliei para você. Aqui está um esporângio, ó, fechadinho, tá vendo a minha seta? Agora aqui está um esporângio que está liberando esporo. O que é esporângio? Local onde são produzidos esporos. Os soros são reuniões de esporângios. Então, em um só soro, você vai ter vários e vários esporângios. Se você apertar esse soro, vai sair na sua mão uma estrutura ou uma coisa que parece um pó, porque são os esporos que saem na sua mão. Então, soro é um local onde são produzidos esporos. Beleza? Outra coisa relevante é que essas plantas, igualzinho às briófitas, precisam ainda da água para fecundação. Mas há uma diferença sutil. Tá vendo esse flagelo aqui, ó? Esse flagelo aqui remete ao flagelo de uma briófita, não é um flagelo de uma pteridófita. O que eu quero dizer? Os anterozoides agora, eles não são assim biflagelados. Biflagelados, porque essa figura aqui é a mesma que eu usei na aula de briófitas. Agora é um anterozoide multiflagelado. Múltiplos flagelos, ok? É a única diferença. Mas para que não ficasse nenhuma dúvida, está no texto embaixo. Está aí, ó, depende da água para reproduzir ainda, igual o briófita. O gameta masculino multiflagelado, anterozoide, se desloca na água para fecundar o gameta feminino, que é a osfera. Depende da água para reprodução. E, pessoal, o ciclo de vida. No ciclo de vida eu vou te mostrar mais características importantes, como essa. O esporófito é a planta que domina, a fase que domina. Então você olha para uma samambaia e está olhando um esporófito. Então vamos pegar um soro. Nós nem pegamos um soro, nós fomos lá dentro dele e já pegamos um esporante, porque o soro é uma reunião de esporângios. Abrimos o esporângio e já estamos jogando os esporos para fora. Ó. Um esporo vai germinar, ó, dando origem a um gametófito. Agora o gametófito tem nome e tem características. Mas volta comigo no esporófito de novo. Então vamos aqui, ó. Esporófito sempre, em qualquer dos grupos de plantas, ele é a planta 2N. Então aqui dentro do esporângio você tem uma célula chamada esporócito. Esse esporócito dá origem a 4 esporos. Então uma célula chamada esporócito dá origem a 4 esporos. O esporócito é 2N, dá origem a 4 esporos N por meiose. Bacana? Esse esporo germina por mitoses, dando origem ao gametófito, que é o prótilo. Esse prótilo é transitório, mas olha a cor dele, ele faz fotossíntese, ele tem estruturas aqui, ó, que absorvem até a água e sais minerais do solo. Ele tem rizóides, semelhante à raiz. O gametófito é o chamado prótilo ou protalo. Beleza? Eu escolhi aqui um gametófito monóico. Ele tem 2 sexos. Por quê? Porque eu coloquei só um tipo de esporo, homosporada. Por que você fez isso, Charles? Porque a atividade de vocês tem uma atividade que fala sobre isso. Então, aqui tem um ciclo de vida que eu trouxe para vocês de uma pteridófita homosporada. Só produz um tipo de esporo. Então aqui, ó, se tem um tipo de esporo apenas, só pode ter um tipo de prótilo. Esse prótilo vai ter 2 sexos. Então, sob a superfície dele você tem o arquegônio, que é a estrutura feminina, produz gameta feminino. E sob a sua superfície você tem o pterídeo. A estrutura masculina produz gametas masculinos. Beleza? Agora, pessoal,
mesma coisa. O anterozoide vai nadar e fecundar a oosfera. Só que tudo isso acontece na superfície desse prótalo. Prótalo é o gametófito fotossintético. Independe do esporófito. Ele vive a vida dele tranquila. Sobre a superfície dele, então, ocorre a fecundação e surge um zigoto. Olha o que acontece agora. Ó. Esse zigoto cresce dando origem ao novo esporófito. Fechou o ciclo de vida. E aí nós temos a pteridófita novamente. Bacana? Atividade 1. Uma garota estava observando a samambaia de sua mãe quando percebeu que todas as folhas estavam cheias de pontos escuros na face inferior, a parte de baixo da folha. Achando que a planta em questão estava estragada, a menina arrancou todas as folhas da planta. De acordo com seus conhecimentos sobre pteridófitas, marque a alternativa que explica corretamente o que são os pontos pretos na folha. Seriam esses pontos pretos que a gente viu várias vezes ao longo da parte teórica. Lembra? Dentro de um ponto preto desse, que é um soro, nós temos vários esporângios. Marcou certo, né, pessoal? Sem estresse nenhum. Os pontos escuros na face inferior, na parte de baixo da folha, são chamados soros, estruturas onde são produzidos os esporos, porque soro é uma reunião de esporângios. 2. As pteridófitas, diferentemente das briófitas, são plantas vasculares, ou seja, possuem vasos condutores. Xilema, que conduz seiva bruta, floema, que conduz seiva elaborada. Apesar dessa diferença, esses dois grupos ainda apresentam características em comum, tais como presença de folhas e sementes. Briófita não tem folha, briófita nem pteridófita tem semente. Independência da água para a reprodução. Fase gametofítica dominante. Gametófita é dominante das briófitas. Na pteridófita, não. Pteridófita é o esporófito. Fase esporofítica dominante. Acabei de falar. Esporofítica dominante só nas pteridófitas. Presença de flores e frutos. Só existem angiospermas. Portanto, nossa resposta é a letra B de bola. A dependência da água para a reprodução. Sob controle, né? Bem simples. 3. A maioria das pteridófitas é chamada de homosporada. Isso significa o quê? Então, olha só, pessoal, só para ajudá-los. Homosporada é aquele ciclo que eu te mostrei agora há pouco. Só tem um tipo de esporo. Esse esporo dá origem a um tipo de prótalo e esse prótalo vai ser bissexuado, ele tem dois sexos. Porque tem o anterídeo, onde se produz gametas masculinos, e o arquegônio, onde se produzem gametas femininos. São chamados gametângios, e o prótalo é o gametófito. Beleza? Há pteridófitas, chamadas de pteridófitas heterosporadas. São a minoria, de acordo com esse enunciado, tá certo? Elas produzem esporos diferentes. Esporos pequenos e esporos grandes, mais ou menos assim, que dão gametófitos diferentes. Prótalos diferentes, diria eu. Só isso. Beleza? De acordo com o que nós vimos no ciclo de vida dessa aula teórica, qual é a resposta? Letra C. A maioria das pteridófitas apresenta um tipo de esporo que origina um gametófito com dois sexos, ou monóico, gametófito monóico, ou gametófito hermafrodita. O mais correto hoje é falar monóico, beleza? Hoje não, sempre foi, mas é o mais científico da forma. Show? Fui a 4. Um pesquisador que deseja estudar a divisão meiótica em samambaia deve utilizar em suas preparações microscópicas células de... Pessoal, todas as plantas têm o mesmo ciclo, o ciclo chamado haplodiplobionte, ou aplonte-diplonte, ou aplôntico-diplôntico, ou alternância de gerações. É o ciclo que eu te mostrei na aula de briófitas. Depois da aula de briófitas, eu te mostrei ainda o ciclo dela específico. E na aula de hoje eu te mostrei o ciclo de pteridófitas. Em todas as plantas, a meiose ocorre numa célula do esporófito. A gente fala que o esporófito sofre meiose. Essa célula se chama esporócito. É uma célula 2N que sofre meiose e dá origem a 4 esporos haploides. Portanto, nas samambaias, como está escrito ali, aonde eu encontraria essa célula? A folha com os pontinhos escuros está aí de novo. Ó. Olha aqui, ó, os pontos escuros. Olha a minha seta, tá vendo? Aí eu ampliei a folha, ampliei o ponto escuro. Então, dentro do ponto escuro estou vendo esporângios, porque um soro é uma reunião de esporângios. Dentro dos esporângios eu tenho o esporócito, que é uma célula que dá origem a 4 células por meiose. Células haploides, chamadas esporos. Volto aqui e marco sem estresse em uma letra C. Acertaram, pessoas? Vamos a 5 para terminar isso? Determine a alternativa correta sobre o ciclo de vida das pteridófitas. Gente, falamos várias vezes, mas está aqui de novo. Esporófito maior do que gametófito, quer dizer, esporófito dominante sobre
e gametófito. O que você marcou aí? Letra D. Os esporófitos constituem geração duradoura. Mas vou fazer uma análise rápida. Gametângios constitui geração duradoura. Não é gametângio. Gametângio é a estrutura que produz gametas. Seria gametófito. Letra B, esporófito. Não, é gametófito. C, pistilo. Pistilo é uma estrutura reprodutora só existente em flores. Só vai se encontrar pistilo ou carpelo, mesma coisa, em angiospermas. Letra D, após germinação, núcleo do ovo da origem endosperma. Endosperma é um material de reserva encontrado somente em sementes. Sementes surgem nas gimnospermas e são mantidas nas angiospermas. Show? Pessoal, mais um dia vencemos mais um obstáculo. É isso aí, vamos caminhar juntos. Comente aí nessa aula, deixe o seu like, se inscreva no canal, se inscreva lá no nosso Instagram, nos siga porque tem muita novidade. Beijão para vocês, cuidem-se e contem sempre com a gente de Escola Online, pessoal. Até mais!